Hello students, how are you? Today we are going to learn about linking words. O que são linking words? São as palavras que ligam frases. Que palavras são essas? Pode ser a letra E, por exemplo. Fui ao mercado e à igreja. Então, eu liguei duas frases, somando ideias. Ou eu posso ter uma ideia contrária, que é, por exemplo, mas... fiz a lição de casa, mas não fiz a redação. Então, ideias opostas. Quais são essas palavras em inglês? Então, nós vamos completar esse quadro aqui. Vou completar junto com vocês. A ideia de adição, que é quando a gente soma ideias, a gente pode usar o also, que significa também, e podemos usar a palavra and, que significa e. Então, anotem aí no livro de vocês. Quando a gente vai falar de contraste, que é ideias contrárias, opostas, a gente pode usar o however, que significa entretanto, anotem aí em cima do however, entretanto, e podemos usar a palavra but, que significa mais, but, assim, ó, but, que significa mas. Anotem aí. Causa é quando a gente tem uma consequência, acontece algo e a gente tem uma causa para aquilo, indica a razão de alguma coisa ter acontecido. Então, eu posso usar o since, que significa o desde significa desde, anotem aí, desde. E também posso usar, aqui vocês vão escrever because, que significa porque, because, é com E no final. Because, que significa porque. E sequência, quando a gente vai falar de sequências, né, dar continuidade a uma frase. Então, a gente pode usar o next, que significa próximo, ou então a gente pode escrever aqui a palavra then, que significa então. Então, complete esse quadrinho, porque essas palavras nós vamos usar para fazer as atividades abaixo. Olha só. What is a linking word? Check the correct answer based on activity 7. Então, o que é uma linking word? Eu já disse que a linking word, ela é uma palavra que a gente usa para juntar, para dar ligação em frases. Então, qual seria a melhor resposta? A letra A. It's a word that exclusively joins two verbs. It's a word that joins two sentences or clauses. It's a word that separates two sentences from one or another. Então, aqui, é uma palavra que exclusivamente junta dois verbos? Não é dois verbos, são duas frases. É uma palavra que junta duas sentenças ou frases? Seria essa correta, mas vamos ver a terceira. É uma palavra que separa duas frases? Não é uma palavra que separa, é uma palavra que junta. Então, o correto aqui seria a letter B. Então, faça um xizinho aí na letter B. Leia as frases, exercise 9. Leia as frases e complete-as com a palavra de linking words, né, apropriada, que são essas palavras que vocês completaram aqui. Então, olha só. I like tomatoes in my salad. Husband doesn't. Eu gosto de tomates na minha salada. Meu marido não. Então, são ideias contrárias. Eu gosto, mas ele não gosta. Então, o correto aqui seria a palavra but. Eu gosto de tomates, mas ele não gosta. Eu prefiro laranja. Aqui seria, eu prefiro
laranja e suco de limão. Nós vamos juntar as duas frases, então é and, porque eles têm vitamina C. Eu fui aos Estados Unidos, eu fui à Espanha, que foi o meu destino final. Aqui ele tá falando de sequência, né? Primeiro foi aos Estados Unidos, depois foi à Espanha. Então, aqui seria a palavra then. The passengers were hungry. Their lunch was delayed. Então, os passageiros estavam com fome e o lanche deles atrasou. Então, se eles estão com fome, é porque o lanche atrasou. Então, é uma consequência. Because. Próxima atividade é telling the time. Falando as horas. Então, olha só, nós temos várias formas de se falar as horas em inglês. Uma delas é falar igual ao português, os números que a gente sempre fala, por exemplo, 7 horas. Então, eu vou escrever desta forma e vou usar a palavra, se eu for escrever it's 7, quando é a hora inteira, eu uso a expressão o'clock. Então, 7 é o número 7. Posso falar, por exemplo, 7:05, it's 7:05. E tenho também a outra forma que eu uso essa palavra aqui, ó, past e o to. Então, observem que o relógio, ele está dividido ao meio. Olha aqui esses pontinhos. Ele está dividido ao meio. Quando os minutos são desse lado do relógio até chegar no 30 minutos, a gente usa a palavra past. Para que vai servir essa palavra past? Nós vamos falar primeiro os minutos para depois as horas. Então, por exemplo, se é 2:20, como que eu vou usar essa palavra past? Eu vou falar 20 primeiro, uso a palavra past e depois a hora. Seria da seguinte forma: 20 minutos passado das 2 horas. Ficaria em inglês. It's 20 past 2. Então, passou 20 minutos passado das 2 horas. Este past, ele serve para todas as horas e todos os minutos que estejam desse lado do relógio, até o 30. Quando chegar do 31 em diante, do 31 até a hora inteira, a gente vai usar o to. O to significa para, como a gente fala em português. 5 para as 2, 10 para as 3, 15 para as 5. Então, por exemplo, 5:50. Se a gente for pensar utilizando os minutos, a gente vai falar que falta 10 minutos para 6. Então, a gente vai escrever em inglês dessa mesma forma. Nós vamos escrever it's 10 to 6. Ou seja, 10 minutos para as 6 horas. Outra opção também que tem é quando a gente fala dos 15 minutos, que é este daqui, ó, os 15 minutos. Os 15 minutos, você vai imaginar uma pizza, esse relógio, olha só. Vamos imaginar aqui que é uma pizza. Então, eu tenho metade da pizza e eu tenho 1/4 aqui, ó, da pizza. Se eu tirar esse pedaço da pizza, significa que eu tirei 1/4 da pizza. E esse 1/4 representa aqui os 15 minutos passados e os 15 minutos para a próxima hora. Esses 15 minutos, a gente pode falar o número 15, que é o 15, ou então eu posso dizer 1/4, que é o a quarter. Então, se esses 15 minutos for esse daqui, desse lado do relógio, eu falo a quarter past.
A 1:15, que é 1:15. A 1:45, que é 2:15. A 3:15, que é 3:15. Ou então, eu posso ter o a quarter do outro lado, que daí seria 15 para a próxima hora. 15 para 6, por exemplo. A 1:45, 15 para 6. A 1:45, 15 para 7. E assim vai. Então, olha só. Escreva as horas. Quando for horas inteiras, a gente usa a expressão o'clock. It's 8 o'clock. Quando tem o zero, que é no caso de 8 e 5, eu posso colocar esse ou para substituir o zero. Então, it's 8 ou 5. 8 e 10. Aqui ele já tem o 10. Ele já tem o 10. Então, é só a gente escrever it's 8, 10. It's 8, 10. 8 e 10. As próximas horas, vocês não vão escrever aqui com o past e nem com o to. Vocês vão apenas escrever o número, que já tem o 8. Então, 8:35. Se já tem a palavra 8, só falta o número 35. Mesma coisa aqui, 8:40. Só falta o número 40. 8:45, só falta o número 45. E depois vocês vão ver esses relógios e escrever cada uma das horas. 2:15, 9:15, 3 horas e 10:30. A próxima página, as duas próximas páginas, né, 123 e 124, é de listening, então que a gente não faz nesse momento. E para finalizar a aula, nós temos um texto, onde vocês vão ler esse texto e responder as questões. Então, vamos lá. Do you like surf the net? Você gosta de surfar na internet? Yes or no? Which websites do you usually visit? Quais sites você visita? Look at the layout, picture and structure the following text and answer. Observe, então, o layout aqui, né, a estrutura desse texto e responda. De onde o texto foi extraído, foi retirado? O que você sabe sobre blogs? O que você espera ler nesse texto abaixo? Aí vocês vão ler esse texto e depois responder aqui. O texto apresenta duas diferenças em situações culturais. Qual é a mais incomum, que a gente não vê sempre? E por quê? Você concorda que é importante ter esse conhecimento cultural, esse cuidado cultural? Quais são os benefícios de aprender uma nova cultura? Esta parte aqui é uma parte de escrita, então vocês não vão precisar fazer, é para vocês escreverem uma redação, como se fosse postar num blog. Então, não há necessidade de vocês fazerem. E a última é respeite a diversidade. Então, olha só. What does the quote mean? O que será que significa essa mensagem? I travel, therefore I embrace diversity. Então, vocês vão pesquisar o significado dessa frase e vão escrever o que ela significa. Aqui, pode ser aqui mesmo, na frente dessa pergunta. Read the dialogue on page 115 and answer. What did Sayuri and her friends learn from each other during her stay in the United States? Então, lembrando do diálogo lá do início da lição sobre a Sayuri,
o que ela e os seus amigos aprenderam com a estadia dela nos Estados Unidos. O que ela mostrou, né, para os seus amigos, o que eles aprenderam e ela também aprendeu. E é isso. Aqui seria para vocês criarem diálogos com os colegas de classe, das situações abaixo, né? Como seria você vivenciar essas situações. Então, também não precisa fazer neste momento. Então, são essas as lições dessa semana. Depois, na próxima semana, nós teremos a revisão. Nós vamos deixar essa revisão para fazer daí na próxima semana. E também já começar a revisão para o controle. Ok, students? Bye bye, see you next week.